Olá, sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira. Que prazer ter você aí do outro lado. Vamos começar a nossa semana já em algo, meditando algo que Deus colocou no meu coração. Para você que é novo no meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui toda segunda-feira eu trago uma palavra, uma reflexão, algo para que a gente inicie a semana já com uma expectativa, né, de coisas boas para a semana que está começando para cada um de nós. E sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aí. O que eu quero falar com vocês essa semana é sobre empatia. O que é empatia? Eu fui buscar no dicionário português, no espanhol, e o resumo, né, de todo que eu encontrei empatia é você se colocar no lugar de alguém. Né? Você se colocar, como que eu posso dizer? Se alguém está passando um problema, é você se colocar no lugar daquela pessoa que está passando aquele problema, para você tentar imaginar como aquela pessoa está se sentindo. Então se diz empatia, quando nos colocamos no lugar de alguém. Então, como que surgiu, né, essa reflexão para essa semana para vocês? Ui, que eu tô errando as palavras aqui. Eu estou fazendo um curso, e nesse curso o pastor começou a contar um testemunho dele, né? Que ele estava no aeroporto com sua esposa, né? E iam fazer uma viagem internacional. E nesse dia, chegaram mais cedo, bem cedinho e tal, então resolveram tomar um cafezinho antes, né, de entrar no avião. E a moça que estava atendendo na cafeteria, né, no barzinho ali do aeroporto, estava num dia não muito bom. Não atendeu bem eles, demorou muito para atender, e quando atendeu, trouxe o cafezinho ali na mesa e ainda derramou o café na mesa e não pediu desculpa nem nada. Ou seja, a moça estava bem nervosa. E a esposa dele é uma mulher bastante calma, né? Tipo assim, super, super tranquila. E ela, nessa tranquilidade, sendo tranquila, ela falou pro seu esposo: a gente vai ter que reclamar, não é possível, meu Deus, a mulher, né, demorou um monte e ainda derramou café e nem pediu desculpa pra gente e tal. E ele disse que naquele momento, né, Deus falou no coração dele que não, que devia deixar. Então ele conversou com a mulher dele e falou assim: não, a gente não vai falar nada pra ela, sabe por quê? Porque nós não sabemos o que tá acontecendo com essa moça. Veja bem, com certeza ela tá trabalhando desde madrugada, tá cansada de ver pessoas entrarem aqui dentro com as suas malas, indo viajar em busca dos seus sonhos, realizando sonhos, né? Indo para fora do Brasil, ou a trabalho, ou a passeio. E ela está atrás do balcão, trabalhando, cansada, não se sabe qual é, né, o que aconteceu antes dela vir trabalhar. Então a esposa dele falou assim: é verdade. Então ele se encheu de compaixão por ela. E no final, eles tomaram um café e ele foi pagar o cafezinho para ela. E quando ele foi pagar, ele chegou para ela e falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Não sei o que você está passando, mas seja o que for, saiba que isso não é o teu final. Não é o final que Deus desejou para a tua vida. Coisas novas podem acontecer. E essa moça, né, começou a chorar e tal, enfim, comentou com ele o que estava acontecendo, descobriu que ele era pastor também. Enfim, nesse detalhe eu não vou entrar. Então ele, né, sentiu, ele se comoveu, né, ele se colocou no lugar dela. O porquê que ela estava agindo daquela maneira. E curioso que justamente, né, depois que eu escutei esse testemunho, nessa semana eu conversei com uma pessoa, uma amiga, uma companheira de trabalho, digamos assim, e ela me contou uma experiência que ela teve também num supermercado. Ela foi fazer compras. Aqui onde a gente mora não tem empacotador nos mercados, então você passa a tua compra e você mesmo tem que colocar na sacolinha ali, né? E levar a sacola também, né? Porque também aqui tudo bem diferente. Mas enfim, aí ela foi fazer a compra. E alguns mercados têm uma esteirinha no caixa. Então você coloca o teu produto, a esteirinha vai baixando e leva lá no final para você. Mas alguns não tem. Então, quem tá passando a compra tem que colocar, né, os produtos mais lá para que você do outro lado possa ir pegando os produtos e arrumando na sacola e tal. E ela disse que esse supermercado não tinha a esteira. Então, a atendente, mas ela disse assim, a atendente ela estava simplesmente assim, passava
o produto e fazia assim, passava, fazia assim, passava, fazia assim. E ela estava lá na ponta do caixa, ela tinha que voltar aqui pegando o produto, porque a mulher nem sequer empurrava o produto lá para o final. E ela disse que aquilo foi dando um nervoso nela, que ela tinha vontade de, né? Mas que quando ela foi para chamar a atenção essa atendente, ela olhou para a mulher e falou assim, tá tudo bem com você? Aí a mulher parou assim, né, e olhou para ela, tá, e por quê? Ela disse, não, porque você não tá colocando, né, os produtos de fácil alcance, eu não tô conseguindo chegar, eu tenho que estar dando a volta toda hora, daqui a pouco eu acho que eu vou ter que quase que passar do outro lado do caixa para poder pegar os produtos. Então, a mulher olhou para ela e falou assim, pois eu nem tinha me dado conta. E bem assim também, né, curta e grossa, digamos assim, e continuou fazendo o seu trabalho. Agora, o que ela fez? Com bastante raiva, ela empurrou tudo, os produtos ali e seguiu fazendo o trabalho dela. E eu achei interessante, por quê? Essa minha amiga falou assim, tá? Minha amiga trabalha no departamento pessoal, claro, ela vai, né, analisar de outra maneira. Mas ela disse que ela olhou para essa mulher, né, para essa atendente, e ela aparentava ter uns 50 anos, mais ou menos. Então ela olhou para a mulher e pensou, tá, com essa idade, né, se ela não tá fazendo bem o trabalho dela e eu vou reclamar dela na gerência ou alguma coisa assim, ela pode ser mandada embora? Bom, pode ou não, mas vai ter uma reclamação dela ali. Se tiver outra reclamação e outra, ela pode perder esse trabalho, né? E com a idade que ela tem, ela já não vai encontrar um outro trabalho igual a esse. Então, ela deveria cuidar melhor do trabalho dela. Então, né? Aí eu comecei a analisar as duas empatias. Porque na verdade o pastor se colocou no lugar daquela atendente, né? Se comoveu, por quê? Porque ela estava ali de trás, ela estava passando por algum motivo, ela estava vendo pessoas passarem e viajando e fazendo sua vida e ela ali, né? Com alguns problemas que depois ela comentou com ele. Então ele se encheu de íntima compaixão dela e foi até ela e falou de Deus para ela, né? Que as coisas podiam mudar na vida dela. Minha amiga também sentiu empatia por aquela mulher, porque ela muito bem podia ter ido reclamar ante a gerência, mas ela olhou primeiro para a mulher e perguntou se realmente estava tudo bem. Ela disse, porque, claro, então ela analisou que aquela atendente podia ter perdido o trabalho, né? Ela falou assim, poxa, né? Dá uma ajudinha, dá uma olhada no que você está fazendo, né? Mais ou menos ela quis dar, né? Abrir um pouco os olhos dessa mulher. Claro que ela não falou de Deus, porque ela não, né, não é evangélica, não fala em Deus, mas ela se sentiu compadecida da situação daquela atendente também. Ela falou, seguramente algo passa, ou ela está descontente com o trabalho, mas ali ela não ia falar para uma cliente que ela tá descontente com o trabalho, então ela simplesmente estava atendendo assim, né? Então a minha amiga falou assim, claro, eu não vou fazer uma reclamação nem nada, porque, né, com certeza pela idade dela, ela precisa do trabalho e tal. E eu achei interessante as duas maneiras de analisar as situações. De um lado, espiritualmente falando, né, como pastor, claro, ele analisou dessa forma, ela não tá bem, eu vou falar de Deus para ela, para que ela possa mudar. E o outro lado, né, a minha amiga viu a parte financeira, o futuro, né, porque claro, ela trabalhando também no departamento pessoal, ela sabe quanta gente que ela tem que demitir, quanta gente que tá buscando trabalho e não tem trabalho por conta da idade. Então, as duas maneiras de analisarem a situação, as duas pessoas colocaram empatia nessa situação. Mas, claro, gente, a gente sabe que a parte espiritual Deus faz, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Como aquela moça do aeroporto não estava bem, mas ela devia pensar um pouco mais também como vai atender as pessoas que estão ali, né? Porque Deus dá, mas nós temos que saber cuidar daquilo que Deus dá para nós, né? Administrar o trabalho, cuidar, porque realmente a situação hoje em dia não tá fácil para ninguém. Então, aquele que tem o trabalho tem que saber cuidar. Mas por que eu quero chegar em tudo isso para vocês? Na empatia. Porque eu comparei tanto um quanto o outro. E eu vi que os dois estão corretos, digamos assim. As duas maneiras de analisar a situação estão corretas, porque as duas pessoas, elas se mostraram empáticas pelas duas situações. Nenhum e nem outro quis fazer uma reclamação, mas se colocaram no lugar daquela pessoa. De alguma maneira,
né, falaram, olha, cuidado, abre o olho, como que você está, porque você pode perder teu trabalho, isso não tá legal e tal. E eu fui buscar, enquanto eu estava analisando, que eu conversei com ela, né, e tal, eu lembrei, né, do que eu tinha escutado com o pastor, e eu comecei a pensar na pessoa mais empática que pode existir nesse mundo mundial, que é o nosso Jesus. E sabe o que me veio na cabeça, gente? Um texto da Bíblia que tem vários casos na Bíblia de empatia, né? Mas que não fala em empatia, senão fala em misericórdia. Claro, quando nós temos misericórdia, compaixão de alguém, é a mesma coisa que você ter empatia, porque quando eu me comovo com uma situação que a pessoa está passando, eu estou mostrando compaixão, né? Se eu vejo, por exemplo, bom, eu sou sincera, eu, Lilian, né, perante vocês aqui, eu posso dizer que se eu estivesse no aeroporto, no lugar do pastor ali e tal, talvez eu não sei se eu chegaria para essa pessoa e falaria tudo o que ele falou. Eu acho que eu ia ficar, talvez eu não fosse chamar a atenção dela, mas eu ia ficar assim, meio, né, ia ficar chateada com a situação. Talvez eu não falasse isso, mas claro, quando você, por exemplo, eu escutei esse testemunho, então agora, obviamente que eu vou olhar para as pessoas de uma maneira diferente, né? Então a gente tem que tentar aplicar a empatia na nossa vida para com os outros. Por isso a gente escuta testemunhos, por isso a gente tá aí, né, com os ouvidos e olhos abertos para ver essa situação. Mas Jesus é o que mais impacta, porque é isso que eu ia falar para vocês agora mesmo. Eu estava ali analisando isso e me veio a passagem da mulher adúltera. Por quê? Vocês sabem que a mulher adúltera foi chamada ali, né? Ela foi pega no ato do adultério e foi levada para ser apedrejada, que essa era a lei na época, né? Mas Jesus estava ali. E o que me chama a atenção, que me deixa apaixonada por Jesus mais ainda, é que Jesus estava abaixado e estava escrevendo no chão, escrevendo. Ele não olhou para aquela mulher, ele não estava olhando para ninguém. Perguntaram a ele, ele levantou, respondeu, se há alguém aqui que não tenha pecado, que atire a primeira pedra. E voltou a abaixar. Quando ele levantou o olhar de volta, não tinha mais ninguém ali, tinha apenas ele e a mulher. E ele pergunta, aonde estão os teus acusadores? E ela diz, não tem mais ninguém, Senhor. Veja como Jesus é maravilhoso. Ele nem sequer deu o trabalho de ficar olhando para aquela mulher que com certeza já estava super constrangida com toda a situação, ali no meio daquele povo sendo julgada, sendo, né, para ser aí apedrejada. Então ele não olhou para ela, ele esperou quando ela estava sozinha, só ele e ela. Então, tem empatia maior, tem compaixão, misericórdia maior que o nosso Jesus para conosco? Não tem. Ele é o nosso modelo, sim, sempre. E eu vou sempre falar aqui, eu sou apaixonada por Jesus, né? Como diz o pastor Lucinho, eu sou louca por Jesus, e é verdade. Como ele nos ensina. Então ele não constrangeu aquela mulher. Quando ele ficou sozinho com ela, ele olhou para ela e disse, eu também não te julgo. Vá e não peque mais. Porque é isso que nós devemos fazer, olhar para as pessoas com olhos de Jesus. Não é fácil? Não é fácil, mas é possível, porque se Jesus conseguiu, ele passou aqui nessa terra, sendo homem e sendo Deus, ele mostrou para nós que sim, que nós podemos fazer. Basta nós querermos aplicar os princípios que nós aprendemos a aplicar na nossa vida. Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês dessa semana, que nós possamos realmente, né, colocar em prática a empatia pelas pessoas, nos colocar no lugar das pessoas, porque às vezes as pessoas estão passando por uma situação que nós não temos ideia como ela está, e nós a primeira coisa que fazemos é querer julgar, né, essa pessoa. Então que essa semana você possa praticar a empatia. Muito obrigada pela tua presença. Não esquece de deixar o teu joinha, se inscreve no meu canal, porque eu tô achando que você tá me assistindo e não é inscrito ainda. Pois então se inscreve. E assim nos vemos segunda-feira que vem para mais uma reflexão, querendo Deus.